Número 10, versículo 21. Estou com 20 na cabeça aqui, acabei confundindo. Êxodo capítulo 10, versículo 21 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas e espessas em toda a terra do Egito, por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque o dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem dissestes, e nunca mais vereis o meu rosto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós nos reunimos aqui nesta manhã de domingo, juntos para ouvirmos a Sua voz, a Sua palavra. Nós suplicamos ao Senhor que ministre os nossos corações. Fale conosco, Senhor. Abençoe a igreja, abençoe quem está nos visitando. Fale ao nosso coração de forma lúcida, clara, que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos orientar. O Senhor é o Deus que trouxe luz para as nossas trevas e iluminou o nosso caminho e nos fez e nos faz andar em novidade de vida. Abençoe a igreja, abençoe os seus filhos, nos abençoe, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, por favor, pode sentar. Meus irmãos, depois de muita resistência, o coração de Faraó ainda permanecia endurecido às ordens de Deus, que eram claras para Faraó. Deus havia dito para Moisés visitar Faraó e falar com o Faraó claramente que ele deveria libertar o povo da opressão que o povo sofreu durante 400 anos na terra do Egito. Durante 9 visitações com essa que nós estamos lendo, Moisés ele traz até Faraó as ordens que Deus assim havia determinado. Em nenhuma delas o coração de Faraó amoleceu a ponto de libertar o povo e deixar o povo ir livre
com todas as suas posses e com toda a sua família. Pelo contrário, Faraó, em primeiro momento, escravizou o povo com mais trabalho, com mais açoite, com mais opressão. E todas as vezes que Faraó endurecia seu coração, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, a palavra de Deus garante que juízo vinha sobre o Egito, e nós não queremos enfadar a igreja com repetições das quais nós já pregamos aqui. Mas todos sabem os sinais que Deus faz no Egito, desde aquele cajado que Moisés carregava nas mãos, se transformando em serpente, até os gafanhotos que desceram sobre o Egito, até as saraivas que caiu sobre a terra do Egito. Deus agora está levando o Faraó para um ultimato. Nós estamos nos aproximando do ultimato que Deus vai dar a Faraó. Porque depois desta praga, a praga da escuridão, essa praga de densas trevas no Egito, Deus vai trazer a morte de todos os primogênitos. Mas nós temos muitas lições a serem extraídas desta nona praga. Esta praga que desce sobre o Egito, essa nona praga, é o juízo de Deus sobre a desobediência do coração humano. Então eu quero enfatizar, deixar muito claro, que Deus, quando envia essas trevas para o Egito, que são trevas palpáveis, e quando a palavra nos apresenta que dava para se apalpar, não era de maneira literal, aquela escuridão que você, como se a escuridão era como se fosse pedaços de algodão escuros, não, que você pudesse tocar. A intenção do autor aqui é mostrar que esse não é apenas um fenômeno comum de escuridão, de blackout, é algo nunca visto em toda a terra, essa escuridão. É algo inédito, é um fenômeno que Deus traz, claro que como juízo, é a manifestação do poder de Deus como juízo, é um julgamento muito teológico contra um sistema espiritual que já existia na terra do Egito. O Egito, principalmente Faraó, eles tinham uma idolatria muito alicerçada sobre os deuses que governavam o mundo, principalmente com o deus Ra, que para eles era o Deus que governava, que estava no governo da luminosidade sobre o sol. Eles olhavam para o sol e acreditavam que Ra era essa grande estrela que estava no centro do céu, principalmente ao meio-dia, que eles acreditavam que Ra estava na sua força máxima. E os egípcios acreditavam que durante a virada do dia ao pôr do sol, às 6 horas, quando não havia mais luminosidade, o deus Ra se retirava para combater, para lutar contra o reino das trevas, para que as trevas não dominassem o Egito. Então a retirada do sol para os egípcios, quando o sol deixava de brilhar, principalmente das 6 horas em diante, eles acreditavam que Ra se retirava para lutar, para combater, para guerrear contra uma outra entidade, contra um outro Deus. E sempre quando o dia amanhecia, na alvorada, e o sol tornava a brilhar, os egípcios acreditavam que Ra, ele retornou vitorioso contra esse outro Deus que ele combateu durante a noite. Então a retirada do sol para os egípcios era simplesmente o deus Ra lutando para voltar no dia seguinte o Egito ter luminosidade, como eles já estavam acostumados. Então nós,
quando estudamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, nós conseguimos perceber e entender que o que Deus está fazendo é golpear diretamente o sistema espiritual do Egito e afetar diretamente o coração endurecido de Faraó. Deus está afetando diretamente dois pilares. O primeiro pilar é espiritual. Deus quebra todo tipo de vaidade, qualquer tipo de idolatria sobre os deuses do Egito. Em segundo lugar, Deus mostra para o coração do homem, um coração endurecido, que somente Deus tem o controle de todas as coisas, que somente Deus governa dia e noite, que é Ele que dá ordem para o sol se pôr, que é Ele que faz com que a escuridão venha sobre a terra. Não é Ra, não é uma divindade lutando e guerreando para que o Egito não passasse por trevas durante, vamos dizer, 12 horas do dia. Não, o Egito ele é governado também por Deus. Nós não podemos relativizar, achando que Deus só tem o controle sobre a igreja. Nós não podemos relativizar achando que Deus só tem um controle com o seu povo. Deus tem o controle de todo o mundo. Deus governa todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Ainda que países, e aqui eu abro um ponto, só para fazer um adendo, ainda que a Índia, por exemplo, seja um país muito idólatra, e eles idolatram ali a vaca, por exemplo, idolatram até ratos e outros animais, e acreditam que eles sejam sagrados por uma série de princípios ou até mesmo doutrina que eles estabeleceram sobre esses animais e sobre as divindades que eles levantaram como deuses. Isso não quer dizer que essas entidades governam o Egito. Deus governa o Egito. Deus tem o Egito na palma da sua mão. Ainda que o nosso querido país, Brasil, ele tenha sido entregue para uma padroeira, onde os homens dizem que Aparecida, ela é a padroeira do Brasil, a que guarda o Brasil. Ainda que o Brasil, ainda que muitas cidades, como no Ceará, por exemplo, eles idolatram Cíceros e outras entidades, isso não quer dizer que Deus não tem um controle sobre o Brasil. O Brasil está nas mãos de Deus. Deus é Senhor absoluto. E uma das coisas que Deus faz e deixa bem claro eu vou dizer aqui uma palavra genérica, mas dentro de uma linguagem muito mais clara de entendimento, Deus esfrega na face dos homens e na face de todos aqueles que buscam adorar madeira, cera, acrílico ou o que quer que for, que os seus deuses nada são, que os seus deuses não podem fazer absolutamente nada, como está escrito em Salmos. Quando as pessoas perguntarem aonde está o seu Deus, nós iremos dizer: o nosso Deus está nos céus. Os deuses deles têm olhos, mas não veem; boca tem, mas não falam; ouvidos têm, mas não ouvem; nariz tem, mas não cheiram; pés têm, mas não podem andar; mãos têm, mas não podem apalpar. Então nós servimos um Deus que não tem uma imagem esculpida. O Deus da igreja cristã, da igreja, não está preso numa cruz. Ele esteve preso numa cruz. O nosso Deus, ele saiu da cruz, morto, foi colocado dentro de um sepulcro, e ao terceiro dia ressuscitou.
e está vivo para sempre, e breve voltará. Este Deus tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que o Pai sujeitou a Ele todas as coisas, como está escrito em Filipenses, porque Deus o exaltou de tal maneira que deu a Ele um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos daqueles que estão em cima do céu, daqueles que estão abaixo do céu e daqueles que estão embaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, no Egito não é Ra que governa. Se o coração de Faraó está totalmente crente que Ra governa o Egito e que é ele que traz luz sobre a terra do Egito, Deus vai desmantelar essa mística. Deus vai quebrar de uma forma que Faraó e o Egito, eles não podem fazer absolutamente nada para mudar isso que Deus vai fazer. Eles não podem chamar os magos para transformar as trevas em dia. Eles não podem procurar os astrólogos, eles não podem procurar os tarólogos, eles não podem procurar os inteligentes do Egito para transformar em dia aquilo que Deus faz virar noite. Não há ninguém que possa mudar isso. E Deus faz isso mostrando: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus que governa todas as coisas. E é por isso que do versículo 21 ao versículo 23, vamos voltar aqui em Êxodo capítulo 10, nós vamos fazer a leitura do 21 ao 23, e nós vamos separar a mensagem em 4 tópicos. Do versículo 21 até o versículo 23, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em sua habitação. Então veja que o texto esclarece que não eram trevas comuns, eram trevas que se apalpassem, ou seja, era algo inédito. Não era apenas trevas naturais. Por exemplo, nós estamos acostumados durante a noite, na nossa própria residência, no bairro que nós moramos, temos a iluminação pública. E às vezes já aconteceu, talvez na sua residência, no bairro que você mora, de estourar um transformador, por exemplo, certo? E a luz de todo o bairro acaba, principalmente aonde aquele transformador alimentava a rede. Em alguns casos, o bairro vizinho fica com energia, mas o de cá sem, porque o transformador alimentava aquela parte da rede. Geralmente isso acontece onde eu moro, tá? E aí nós ficamos impressionados, porque há pouco tempo nós tínhamos energia e de repente a luz acaba. E aí dentro de casa, irmãos, preste atenção nisso, rapidinho. Você percebe que mesmo você morando nesta residência que você mora hoje, vamos dizer que você mora nessa casa há 10 anos, 20 anos, alguns um pouco mais, quando acaba a luz e aquela escuridão mesmo, que o tempo está nublado, que não tem nem a luz, né, do reflexo do sol que bate na luz e joga para a terra, vamos dizer assim, a luz iluminando durante a noite, nem a lua está brilhando, a noite está nublada, e você olha, meu Deus, está escuro.
dentro da sua casa, dentro da sua residência, parece que você fica perdido dentro da sua própria casa, porque você não anda normal quando a luz acaba dentro da sua casa. Você dentro da sua casa, conhecendo o ambiente, a sua residência, você anda com cuidado, para você não tropeçar, para você não bater o dedinho mindinho na quina do móvel da sala, no sofá. Você toma um cuidado. Mas espera lá, como que eu não consigo andar na casa que eu moro há 10 anos, há 20 anos? Porque você não enxerga. Nós necessitamos de luz. Nós necessitamos da luminosidade para viver hoje. Para termos uma vida, nós precisamos da energia. Então, quando o texto indica que eram trevas que se apalpavam, está dizendo que eram trevas 2, 3, 10 vezes maior do que essas trevas que acontecem quando há um blackout na nossa cidade. Porque, bem ou mal, nós conseguimos enxergar pequenos vultos. O texto vai dizer que as trevas eram tão intensas que não dava para enxergar absolutamente nada. E quem está trazendo esse juízo é Deus. É Deus que faz com que todo o Egito fique cego, sem que os seus olhos sejam atingidos. Os olhos físicos, de maneira natural, não houve um problema nos olhos, não houve. Não é glaucoma, não é catarata, não é cegueira, não. Eles não foram atacados diretamente na córnea, no globo ocular, não, nada disso. No canal lacrimal, não, nada disso. Deus está trazendo um juízo, eles estão sem enxergar, eles não veem, porém com os olhos sem ser tocados. Nós, na teologia reformada, nós chamamos isso de cegueira de juízo, que é uma cegueira que vem sobre todos os homens. É algo que é natural acontecer com qualquer pessoa que seja descendente de Adão. Nós já nascemos sem enxergar. E eu repito, não tem nada ligado a ver com esses olhos. Nós estamos falando de coisas espirituais. Porque o juízo aqui é espiritual. É juízo de Deus. E uma das consequências do juízo de Deus sobre a raça humana foi essa cegueira espiritual. Uma das consequências do pecado foi os olhos dos homens estarem escurecidos espiritualmente, dependendo exclusivamente de uma pessoa para abrir os seus olhos, que é o Senhor Jesus. Que se o Senhor Jesus não abrir os olhos espirituais do homem, o homem permanecerá andando em trevas durante toda a sua vida, achando que está enxergando, mas ele não enxerga nada, achando que está vendo sem ver, achando que tem visão ampla, visão profunda, sem conseguir contemplar absolutamente nada das coisas espirituais, das coisas que realmente importam, claro, que inserido na palavra de Deus. Então o Egito agora, que adorava Ra, o Deus Sol, quando Deus apaga a luz da nação, ele está demonstrando a impotência dos deuses egípcios. E ainda há algo muito mais profundo nisso, porque essas trevas é símbolo bíblico de condenação. Trevas é bíblico dizer, e eu não vou aqui a fazer ressalvas
ou tentar trazer palavras que se encaixem de maneira que não seja ofensivo aos seus ouvidos, porque uma das coisas que a palavra de Deus ela faz no homem, no processo de libertação, em tirar o homem da escuridão e trazer o homem para a vida, é ofender o homem com a verdade. A verdade, por si só, ela é ofensiva. A verdade, por si só, nós não estamos aqui entrando no mérito se o pastor está utilizando a verdade para aplicar a verdade dele em cima da verdade. Não! Deus não nos chamou para colocarmos a nossa verdade em cima da verdade bíblica. O chamado pastoral é para anunciar somente a verdade e deixar que a verdade faça a sua obra, o seu papel. Ela por si só transforma o coração do homem, mas ela machuca, ela fere, porque a verdade vai em lugares no nosso ser que nós não gostaríamos que ninguém fosse. Uma coisa é o pastor Washington te sondar. O que é sondar? Te ver. Eu estou aqui, eu vejo o Leonardo, eu vejo a irmã Lúcia, eu vejo a irmã Jennifer com os meus olhos físicos, mas a palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela vai além, como a Bíblia diz. Ela é apta, ela é mais afiada do que espada de dois gumes. E ela é apta para discernir, ela faz divisão entre a alma e o espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. Então o que eu preciso fazer para que haja uma mudança de mentalidade e para que os olhos espirituais que estão obscurecidos, que o homem não consegue enxergar, o que eu tenho que fazer para que esses olhos se abram? Nada! A única coisa que eu tenho que fazer é pregar a palavra de Deus. E o próprio Deus, através da sua palavra, fará todas as coisas. Esta foi a palavra que Martinho Lutero disse quando vieram sobre argumentos tentando enaltecer o trabalho que Lutero fez na Alemanha. E os homens disseram: Lutero, que obra excelente que você fez! Que trabalho esplêndido, Martinho Lutero, você realizou! E Lutero disse: Eu não fiz absolutamente nada. Foi a palavra de Deus que fez tudo. Então, biblicamente falando, eu não posso usar nenhum termo que possa aliviar o peso da palavra. Então, os homens estão cegos espiritualmente falando. Todos nós, se não estivermos em Cristo, se você não nascer de novo, você pode conhecer muito de teologia. Se você não nascer de novo, você pode conhecer muito sobre a história da igreja. Se você não nascer de novo, você pode se formar no grego, no hebraico, no aramaico. Você pode se formar em eclesiologia, teologia, hermenêutica, pneumatologia, angiologia. Você pode se formar em todas essas coisas. Mas se você não nascer de novo, você vai continuar cego, caminhando aos seus próprios passos e indo em direção ao inferno. Uma ressalva: Jesus veio pregando a palavra de Deus, e durante as suas pregações, a sua fama, o seu nome começa a ser proclamado. As pessoas querem conhecer esse rabino de 33 anos que está virando Jerusalém de cabeça para baixo. Quem é este homem que cura leprosos?
Quem é este homem que dá ordem para que mortos voltem à vida? Todos queriam conhecer. E entre esses homens estava Nicodemos. Jesus dá testemunho de Nicodemos, ou enaltece Nicodemos, dizendo: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você é muito conhecedor da letra, do papel, da tinta. Você conhece muito sobre a história do meu povo saindo do Egito, mas você não sabe quem eu sou. A única maneira de você conhecer o reino de Deus e os teus olhos se abrirem, Nicodemos, é você nascendo de novo. Jesus diz para Nicodemos: olha, eu digo para você que necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Preste atenção. Imagine um homem conhecedor de toda a lei de Deus, profundo na doutrina, o homem que até era piedoso quando você estuda a respeito de Nicodemos. Mas você ouvir um homem como ele ouvir assim: você ainda não nasceu de novo. Você conhece muita coisa, mas o mais essencial para a tua vida é o novo nascimento. Imagine que Cristo, Ele nos reuniu aqui nessa manhã para falar essas palavras também para mim e para você. Que todos nós ainda não nascemos de novo. Que Deus ainda tem algo profundo a fazer no nosso coração. E aí, o processo de novo nascimento, ele requer luz sendo jogada numa mente escurecida. O contraste é muito pesado. Alguma vez, e eu acredito que sim, tá? Você estava naquele sono maravilhoso, deitado na tua cama, dormindo. E aí, a sua esposa, ou o seu filho, entrou no quarto e pá! Acendeu a luz na sua cara, no seu rosto. E você: apaga a luz, eu estou dormindo, falta de respeito. E a esposa ou o filho diz assim: eu preciso pegar as coisas para ir trabalhar, eu preciso pegar meu calçado, a minha bolsa, o meu batom. Quantas vezes já aconteceu isso com alguém aqui? Ou só comigo? Já aconteceu com você? Isso é maravilhoso, né? Perceba que você está dormindo com os olhos fechados e descansando, mas quando a luz ela vem nos seus olhos, mesmo você dormindo, ela traz um impacto. Veja que nós temos uma grande facilidade para dormir na escuridão, para descansar na escuridão, para estarmos confortáveis na escuridão. E quando a luz vem sobre a nossa escuridão, nós temos um resultado, uma reação, às vezes, não muito positiva. Porque a luz jogada sobre as trevas, ela vai mostrar imperfeições. Ela vai mostrar os locais aonde precisam ser revitalizados e transformados.
Vamos abrir aqui em João capítulo 3, por favor. Aquele texto clássico que a igreja costuma usar, ou principalmente alguns, não todos, alguns, gostam de usar para falar do amor de Deus. Usam muito esse texto para falar assim, tá vendo? Deus me ama. Olha como Deus, Ele tem um amor grandioso pela minha vida. Olha esse texto. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16. Amém, igreja? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Pare aí, somente até aí, olhe para cá. Quem são as pessoas que podem crer em Jesus? Quem é esse homem que pode crer no Filho de Deus? Quem é essa mulher? Olhando o texto assim, por cima, né? A gente lê assim rapidinho, porque esse versículo, ele se transformou até em adesivo de carro, adesivo de loja. O pessoal vai lá, faz um adesivo para mim com esse versículo, e sai espalhando por aí, porque tomam esse versículo nessa condição. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por mim também. E aí usam só o versículo 16, dizendo, eu creio em Jesus. Creio como? Qual é o tipo de crença? De que maneira você crê? Porque crer em Jesus, ouça isso, crer em Jesus ligado diretamente, direto, não é fio emendado não, é um fio só, é direto, é um cordão sem emenda, é o efeito do crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, aqui creu de verdade, que Ele é o Salvador da sua vida, que sem Ele você não vive, que Ele é o seu remidor, que Ele morreu na cruz para te salvar, automaticamente, quando você crê em Jesus, esse fio se estende para a justificação. Você é justificado. A morte de Cristo, nesse Cristo que você crê, te justifica. Te justifica de quê? De pecado cometido. É a justiça de Deus sendo imputada em você. Isso é automático. Automaticamente ligado a isso, nós temos um outro processo. Nós somos regenerados. Você é salvo porque crê, justificado, e automaticamente a regeneração tem que vir. Alguém está me ouvindo ainda de bom grado? E ligado à regeneração tem que vir um outro processo, que é a santificação ou a justificação. A justiça está imputada. Você vive uma vida de regeneração, porque o processo pertence a Deus, e juntamente você entra no processo de santificação, até a volta de Jesus. Então, não existe crença em Jesus sem uma vida santa, porque a luz vai apontar e vai dizer, isso é o que a luz vai fazer, amém, igreja? Isso é pecado, isso está errado, isso está errado, isso está errado, e isso está errado. A luz, ela mostra claramente o que não pode mais ser vivido pelos filhos da luz. Aí vem os versículos seguintes, após o versículo 16, versículo de número 18, por favor, igreja. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque todo que crê no nome do unigênito Filho de Deus
E aí vem a condenação. Qual é a condenação? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você pertence a Deus? Você está em Deus? Os seus olhos se abriram? Amém, igreja? Você não caminha mais a passos largos para a escuridão. Você não tem obras de escuridão. Você corre sempre para a luz, sem medo dos seus pecados serem expostos. Você não tem medo de ser repreendido por Deus porque tropeçou, porque nós não estamos aqui falando que quem está em Cristo nunca mais tropeça. Não é isso. Nós estamos falando que quem está em Cristo não vive como ímpio, não tem prazer na prática do pecado. Mas nós podemos tropeçar. Até o dia de Cristo, esse é o processo mesmo. Mas nós não podemos viver como filhos das trevas. Então, qual é a condenação? João está explicando que estas trevas não são apenas uma ignorância, mas uma escolha moral. É uma escolha moral. É a moralidade do homem. Na verdade, é a vida do homem imoral, que ele rejeita a verdade. Ele ama mais o pecado do que a luz. Ele olha para a luz e diz: não, se eu for para a luz, eu não posso viver mais assim. Se eu quero viver em Cristo, como é que eu vou viver em Cristo e pular carnaval, por exemplo? Amém, crente? Isso não existe. Não dá para você andar na luz e mentir, por exemplo. É visto com bons olhos um cristão mentiroso? Então é algo que nós precisamos em Cristo, em oração, em temor, em leitura da palavra, nos abster. As fornicações, os adultérios, os homicídios, a idolatria, a ira excessiva, a ponto de você fazer mal ao seu próximo. Então, quando Deus manifesta o seu poder no Egito, Faraó e todo o Egito eram homens assim. Deus fala com Faraó claramente, através de Moisés, mas o coração dele é duro. O coração de Faraó é um coração mau, então ele não enxerga. As obras de Faraó são obras de escuridão mesmo. Então, um pastor de uma igreja, eu como pastor, eu tenho o dever de pregar, porque eu não sei quais são os corações que a palavra de Deus vai regenerar num culto. Mas nós sabemos que há possibilidade de estarmos num culto e um coração permanecer endurecido. Mas isso não é minha responsabilidade mais. A responsabilidade é levar a palavra até o ouvido e o Espírito Santo trazendo o ouvido para o coração. Porque esse processo do ouvido para o coração é com o Espírito Santo. Alguns vão permanecer com o coração endurecido,
Porque o mesmo Deus que amolece a cera, Ele também endurece. O mesmo sol que amolece endurece. Deus pode fazer isso. Mas cabe a mim pregar. Porque o Deus desse século cegou o entendimento de alguns. O entendimento de Faraó está totalmente obscurecido, cego. Ele não consegue ver. É igual Nicodemos. Olha para cá, igreja. Nicodemos está diante de Jesus e não vê. E Jesus fala para ele: você não vai conseguir ver. Sabe quando você vai ver? Quando você nascer de novo. Quando a minha obra for realizada no teu coração. Até lá, você não vai enxergar mesmo. Nós olhamos para esse mundo e falamos: gente, como é possível as pessoas cometerem todas essas atrocidades? Eu e você faríamos a mesma coisa, só não fazemos porque Cristo nos alcançou. Louvado seja Ele por isso. Eles estão em trevas, e em trevas a realidade para eles é diferente. É normal uma pessoa que está em trevas fazer tudo aquilo que lhe apraz, achar normal. Não se importa com o que a palavra de Deus diz. Não está apoiado no que Deus diz. Mas o contexto de Êxodo capítulo 10 nos mostra que Deus faz uma distinção. Que enquanto o Egito está totalmente em trevas, a ponto deles ficarem parados 3 dias sem se mexer, sem caminhar, sem agir. O texto diz no versículo 23, que na residência, na terra de Gósen, onde estão os filhos de Israel, havia luz. Versículo 23 diz: e não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Ou seja, todos os filhos de Israel tinham luz, o que mostra que Deus está no controle. Agora, eu quero aqui fazer uma meditação, que estudando, procurando conhecer um pouco desse fenômeno aqui, mesmo dando o exemplo sobre rede elétrica, transformador que pode estourar numa rua, ter luz, outra não, é um exemplo muito genérico para tentarmos comparar com o que aconteceu no Egito. Teologicamente falando, seria leviano da minha parte dizer que foi exatamente assim, usando alguma suposição da minha mente, e eu prefiro me reservar em não falar, porque a Bíblia não fala. E aonde a Bíblia se cala, eu tenho que me calar também. Porque senão a gente fica com um monte de ilações, suposições, e trazendo para o púlpito o eu acho, o talvez. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos mostra, é que Deus vai distinguir. Deus vai distinguir. O Egito é o mesmo território, mas em um lugar tem luz e outro lugar não. Aí você pode se perguntar assim: quando foi esse fenômeno, pastor? Quando isso aconteceu? Foi de manhã? Ou foi à noite? Provavelmente à noite, por causa do próprio texto que nos explica que, como Faraó e a idolatria reinava, e desde as pragas que nós já falamos até agora, Deus está desmantelando os deuses do Egito, e o Deus Ra, ele é representado, ou seja, adorado como Deus Sol. Essas trevas vêm no horário onde o sol está brilhando sobre o Egito. Provavelmente aqui nós não temos o horário exato. O exato nós não temos, mas desde o nascer do sol às 5, 6 horas da manhã e até às 18 horas que o sol se põe, ou às 5:30 da noite que o sol se põe. Só que o texto nos esclarece que essas trevas não ficaram somente a parte do dia. São 3 dias de densas trevas.
E aí a nossa mente fica suspensa por não termos informação textual de como lá na terra de Gósen tinha luz durante o dia, e o restante do Egito tudo escuro, a ponto deles não conseguirem se movimentar. Então a mesma terra, o mesmo tempo, o mesmo evento, nós encontramos resultados diferentes. Enquanto o Egito está em trevas, o povo de Deus está em luz. E isso aqui revela claramente a graça de Deus, a eleição de Deus, distintiva e assertiva e esclarecida no texto, onde nós temos a certeza que Deus chama o povo dele das trevas para a luz. Nós estamos neste mundo que é tenebroso, e Jesus disse que nós somos luz neste mundo, não porque nós somos fonte de luz, nós possuímos esta luz que vem de Deus. A iluminação que nós temos é de uma pessoa, nós somos iluminados por uma pessoa. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. E essa luz que está em você vem dele. Então toda a igreja, todo o povo de Deus, e isso é claro, nós vamos ler isso aqui, fomos chamados dessas trevas, do meio dessas trevas, para a sua maravilhosa luz. E se não fosse a misericórdia de Deus, amém, irmãos, nós ainda estaríamos andando em trevas. O que nós podemos fazer é dar graças a Deus por Ele ter nos tirado. Eu vou aqui fazer uma aplicação. Eu tenho certeza que a igreja anda na luz de Cristo, porque nós cremos em Jesus. E eu tenho plena convicção que esse mundo anda em trevas, porque eles não têm Cristo. Então nós podemos olhar e ver que sobre a igreja a luz sempre vai brilhar dia e noite. Nunca faltará luz, iluminação sobre a igreja. Nós nunca andaremos em trevas. As trevas, elas nunca dominarão o povo de Deus. As trevas nunca vai conseguir arrastar a igreja para o precipício. A igreja, eu estou falando, que Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Ninguém vai conseguir ofuscar a igreja não vai parar, ela vai continuar andando, porque as trevas não têm esse poder de fazer a igreja parar, porque quem brilha em nós é o sol da justiça, o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso Redentor. Quando nós lemos a carta do apóstolo Pedro, vamos abrir aqui por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, 9 diz assim: mas vós, Pedro 2, 9 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, da onde, igreja? Para a sua maravilhosa luz. Era lá que nós estávamos. Então o que Pedro está nos mostrando aqui é uma transferência de domínio espiritual. Nós estávamos dominados pelas trevas, mas Deus nos trouxe para a sua luz. Nós estávamos na ignorância, saímos da ignorância para a revelação. Nós estávamos na morte, Deus nos tirou da morte para a vida.
Então, assim como Israel, ele foi preservado da praga, nós que somos cristãos, nós somos preservados da condenação. O Egito vai ser condenado. O Egito já está sendo completamente punido com pragas. Mas louvado seja Deus, que estendeu misericórdia sobre o povo de Israel. Louvado seja Deus, que também vai julgar esse mundo, mas estendeu misericórdia sobre mim e sobre você, para não sermos condenados com esse mundo. Deus seja louvado por isso. Ele nos tirou dessa potestade, Ele nos tirou dessa escuridão, e Ele nos deu vida, nos transferindo para o seu reino, nos colocando na sua presença, nos tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. Essa preservação que nós encontramos quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja aos Colossenses. Vamos abrir também, por favor, Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 9 em diante, igreja. Paulo está escrevendo uma carta para esse povo, e Paulo está falando sobre o amor dessa igreja, a oração de Paulo por eles. Paulo está falando do progresso espiritual dos colossenses, falando da redenção de Deus sobre eles, e mostrando o que Deus fez na vida deles, a obra que Deus realizou. E o versículo 9, Paulo diz assim: por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Aonde? E aí, o versículo 13 ele fala: porque Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e é Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenhais a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ou seja, é em Jesus, é neste homem, que todas as coisas foram centralizadas nele, na cruz. Foi na cruz, porque o versículo 20 diz que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes
fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está dizendo, é este homem chamado Jesus, este homem que nos tirou do território da escravidão, este homem que nos tirou do pecado deste mundo, da prisão espiritual. Foi este homem que converteu a nossa vida, que nos tirou da podridão e do lamaçal, das trevas, lá daquela podridão fétida, com cheiro de carne apodrecida. Foi este homem preso na cruz, foi este homem que carregou no seu corpo todo o chicote, toda a ira de Deus. Foi este homem que nos arrancou da mão dos nossos algozes, que nos oprimia e nos massacrava. Hoje, a vida cristã, a caminhada cristã, ela só é possível, não é por causa da habilidade de ninguém, não é por causa da quantidade de livros que nós temos acesso para aprender sobre a igreja. É tudo por causa de um homem, é tudo por causa de uma pessoa. Porque eu digo para mim mesmo e digo para vocês, você ainda estaria naquele bar, tomando todas. Talvez você estaria acordando agora, nesse domingo, vindo de uma ressaca, da sexta para o sábado, do sábado para domingo, e levantando cedo e falando assim, eu vou para o futebol, no efeito ainda da cerveja, ia se encontrar os seus amigos lá no campo, rodeado, e beber mais e comer carne, depois voltar para casa, e sua esposa esperando você voltar, e você agressivo, e ela triste no canto, e os seus filhos com o pai ausente. Você estaria nessa condição ainda? A senhora, o senhor, estaria lá, passeando pelas ruas das danceterias, beijando na boca de 6 da noite, 7 da noite. Nós ainda estaríamos lá no quarto escuro, depressivos, ansiosos, pensando em tirar nossa própria vida, perdidos neste mundo e achando a vida não tem sentido nenhum. Qual é o sentido da vida? Qual é a razão da vida? Eu prefiro morrer porque ninguém me ama. Aí um dia, pela infinita misericórdia de Deus, você escuta que um homem veio a este mundo e ele foi oprimido, ferido de Deus, a qual ninguém dava por ele caso algum, a qual os homens passavam e meneavam a cabeça, mas ele foi desprezado, humilhado por todos os homens. Quem deu crédito à sua pregação, e nós não o reputávamos como nada, e ele foi levado para o matadouro como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí este homem vem e você escuta um sermão dizendo, olha, sabe a tua angústia? Esse homem levou na cruz. Sabe a tua depressão? Esse homem levou na cruz. Sabe as suas desilusões que você fica triste, achando que ninguém te ama? Esse homem aqui, ele morreu na cruz para te dizer que nele há amor de verdade. Esse homem morreu na cruz para te dizer que existe alegria, vida de verdade fora da bebida, fora da maconha, da cocaína, da prostituição. Existe paz fora deste mundo. E a nossa paz está numa pessoa. A nossa vida está numa pessoa, irmãos. E aí o mundo
corre desesperadamente em busca dessa felicidade, desse equilíbrio, ou não é verdade? As pessoas ficam correndo atrás de... Eu preciso de alguma coisa, porque o meu coração, eu sinto que falta alguma coisa, falta Cristo. Porque o único que tem o poder de preencher todos os vazios, todas as lacunas da nossa vida, é o Senhor Jesus. Ele ocupa todo o espaço que foi deixado, tudo. Ele ocupa todo o território. Ele tem esse poder. E por isso que a luz vem sobre os seus olhos, sobre a sua mente, para descortinar e você conseguir entender. Pera lá, eu pensei que a vida estava na noite. Não, a vida está na luz. A vida está em Cristo. E o que Ele faz é te arrancar de lá. O que Ele faz é te tirar de lá e te implantar no reino dEle e dizer assim: você é meu. Daqui para frente eu vou te ensinar como é andar em novidade de vida. Vou te apresentar os meus preceitos. Vou te apresentar a minha liturgia, falando de maneira genérica. Vou te apresentar o meu livro de conduta, de como você deve viver, de como você deve caminhar. Eis aqui a minha bússola para você. Ande nela, examine, porque ela vai te conduzir para o caminho da paz, da vida eterna. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Ela vai iluminando e o caminho vai abrindo, e luz no teu caminhar, e Deus te mostra, não é um buraco, não vai, sai daí, a palavra te mostra, você sai da direção da morte, como a Bíblia diz em Provérbios, que há caminhos que o homem parecem direitos, mas é caminho de morte. Caminhe à luz da palavra de Deus, porque Deus não vai negociar com o mundo. Deus não vai negociar com você. Deus não negociou comigo, não negocia com ninguém. Deus não vai negociar com o faraó. Não vai. Deus quer o povo inteiro. Deus quer você por inteiro. Não tem negócio. Se você chegar para Deus e falar assim: Deus, vamos fazer um negócio? Fala, Wash, o que você quer? Dá para ser meia salvação? Ele fala: não dá. Não, mas eu queria que a minha mão ficasse fora da salvação de vez em quando. Isso aqui é só para você entender. Eu sinto vontade de dar uns tapas em alguém. Não pode, Washington. Não pode. A tua mão também tem que vir para o reino da luz. Ah, Senhor, sabe como é que eu sou? Eu sou explosivo e às vezes as coisas acontecem, eu quero agarrar. Quem nunca? Então, estamos vivendo em outro planeta, tá? Então, nós somos totalmente... Quem nunca sentiu vontade de esganar alguém? Alguém aqui? Todo mundo já, né? Mas aí Deus fala: você não pode. Bem-vindo ao Evangelho. Mas ela merece, ele merece. O Senhor não sabe o que ele fez. Eu sei o que Cristo fez. Se o que a pessoa fez contra você é mais poderoso e mais forte do que Cristo fez na cruz, então você não entendeu o que Cristo fez na cruz. Porque o que Cristo fez na cruz é maior do que qualquer ofensa que os homens possam nos causar. Qualquer dor que os homens possam nos causar. Você já leu na Bíblia algum discípulo saindo no braço depois da conversão, de ter nascido de novo, com alguém que tentou matar eles? Eu vou morrer, mas vou morrer com honra, vem! Se encontrar alguém assim, morro, mas morro com honra, pelo menos um só que eu dou. Não, amém, é para a morte.
Vou morrer por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus. Eis-me aqui. É completo. Então Deus não vai negociar com você. Quando você fala assim, Deus entende, Deus me entende. Não, Deus não me entende. Na verdade, deixa eu recolocar. Ele até compreende, mas ele não aceita. É o pecador. É pecador. Está no processo de regeneração. Eu entendo. Tá, mas não aceita. Muda. Amém, igreja? Compreendo, tá? Ainda tá. Né? Ainda tá. Falta muito pro Washington ainda. A montanha. Amém, igreja? Alguém está me ouvindo de bom grado ainda? A montanha é muito íngreme, ele está subindo, ele está na metade do caminho. Muda. Senhor, eu tropecei. Tudo bem. Você tropeçou. Levanta, se arrependa e ande em novidade de vida. Não faça mais. E acabou. E vai embora. Continua andando e olhando para frente. Não deixe os teus pecados te paralisar. Os teus tropeços te paralisar. Chore, se arrependa e continue até o dia de Cristo, sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Deixa eu ver que horas tem. Vamos concluir, gente. Meu Deus, já são 11 horas. Entendeu? Vamos voltar em Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Nós vamos ler versículo de número 24. Diz assim, Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as crianças. Veja que Faraó tenta fazer um acordo religioso. Ele aceita que o povo vá, mas quer reter parte da obediência. Não, essa estratégia aqui não vai funcionar com a igreja. Não pode, não existe obediência parcial. O compromisso com Deus é uma entrega total, irmão. Total. Você se entrega por inteiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ou você se entrega totalmente, ou você fala: eu sou do Senhor. Acabou, Senhor, eu sou teu. Totalmente teu. Faraó quer ficar com as ovelhas, com o gado, mas Deus disse para Moisés: não, você vai fazer sacrifício no deserto. Como que ele vai apresentar sacrifício e fazer festa ao Senhor sem animais? Sem as ovelhas? Como? Faraó quer, não pode ir, mas isso aqui fica. Não, não vai ficar não. Essa negociação não pode existir. Existe um princípio, igreja, que é estabelecido pela palavra de Deus. Existe um princípio que não pode ser quebrado. Coração dividido é idolatria funcional. O seu coração não pode ser dividido por nada nesse mundo. O nosso ser por inteiro tem que pertencer a Deus. Então, ele quer que o povo vá fazer culto sem libertação completa. Não tem culto sem libertação completa. Deus não aceita. Fazer outro adendo aqui. Outro adendo. Os líderes religiosos achavam que eram livres até eles encontrarem com o Senhor Jesus. E os líderes religiosos de Jesus em Mateus 15 louvavam com a boca. E Jesus diz: este povo me louva só com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Deus não aceita coração dividido. Nós temos que ser totalmente dele. Por isso que ontem mesmo eu estava participando de uma imersão com pastores, estudando. Eu já termino minha fala aqui.
e aprendendo acerca da parte de eclesiologia. E olha uma das coisas que o pastor disse, só para eu terminar a exposição de hoje. Que em muitas igrejas, muitos irmãos acreditam que podem fazer parte de uma congregação sem ter responsabilidade com a congregação ou com a igreja local. E culpa maior é dos pastores. E ele explica. A igreja, ela tem a vida que deve ser compartilhada com todos, ou seja, da maneira individual e plural, como eu já ensinei, que a igreja, ao mesmo tempo que ela é singular, ela é plural, ou seja, é singular pluralista. Nós somos indivíduos, porque fazemos parte de um corpo. Então a igreja é singular e plural, e a igreja precisa ter vida. E o que acontece? Alguns irmãos querem fazer parte da igreja, mas querem fazer parte da igreja vivendo a vida externa da maneira que quer. E o pastor, tendo esse conhecimento, ele permite que essas coisas sejam comuns na igreja, sem chamar aquela ovelha ou aquela respectiva pessoa e mostrar para ela o que é viver a comunhão do corpo de Cristo, o que é fazer parte de uma igreja local e as suas responsabilidades. Acaba que aquele indivíduo ele pode trazer um prejuízo para a congregação se ele não vive de maneira adequada, muito grande. Porque se ele congrega numa igreja que o pastor tem conhecimento que ele não participa da vida da igreja, e ele tem uma vida paralela ao padrão cristão, a ponto de promover escândalos alto lar, o pastor precisa chamar aquela pessoa para a proteção da congregação. Para proteger toda a congregação, aquele irmão precisa ser chamado, e o pastor não pode ter medo. E repreender aquele irmão dizendo: olha, nós estamos numa congregação que luta para ter vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vivemos em seriedade, com compromisso com a verdade. E Deus não negocia uma congregação de maneira parcial, uma adoração parcial. Se você está conosco, aprenda o princípio de conhecimento que a igreja precisa ter a respeito da pessoa de Jesus. Quando a igreja entende o que é congregar e entende o que Cristo fez na cruz, nós andamos de maneira honesta, idônea, na congregação e fora da congregação. Nós vivemos de acordo com as pautas estabelecidas por Paulo em Efésios e também em Coríntios. Não há negociação. Então, fazer parte de uma igreja que pauta esses pontos é bom demais, mas o pastor, ele precisa em todo momento saber o porquê que Deus colocou ele atrás do púlpito, supervisionar e dizer para a congregação: olha, vamos andar em novidade de vida aqui e fora, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, para que os nossos vizinhos aqui, amém, quem está me ouvindo, possam olhar para as nossas famílias e para essa igreja e ver comunhão e verdade. Uma igreja viva, uma igreja que é igreja, que testemunha igreja. Por isso que lá na nossa congregação em Nova Iguaçu, eu pauto por um pastoreado junto à igreja, ao lado da membresia, de ouvir, de escutar o filho,
de escutar a esposa, de escutar o marido, de apacentar, saber como é o relacionamento. Por que a pessoa é faltosa nos cultos? Porque isso vai fazer com que a igreja ande numa única direção. Olhar para a cruz de Cristo, sem negociar os nossos valores. Faraó queria negociar, Moisés disse não. Você, como cristão, não negocie o que Cristo fez em você. Se é para, faço aqui adendos, se é para mentir no trabalho, para ganhar mais, não minta. Seja cristão. Se é para ter sucesso ou até mesmo ter uma coisa a mais na sua casa, isso está ligado a ser desleal no seu trabalho, não faça. Respeite o seu esposo na ausência dele. Respeite a sua esposa na ausência dela. Sejam cristãos, não negocie isso. Porque um dia nós estaremos diante de Deus. E essas coisas serão apresentadas. Vamos terminar? Capítulo 10, versículo de número 25. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Veja que o que Moisés fala, negativo. Você ainda vai dar sacrifício, você ainda vai dar. Não vai ficar nada. Para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. Porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Porque não sabemos como que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Ou seja, Moisés disse, não tem negociação. É assim que você tem que responder. Não negocie. Essa é a resposta que a igreja tem que dar. Não há negociação. Não tem negociação. Não tem. Não vai ficar uma unha. Eu não negocio nenhum dos meus princípios. Eu estou fazendo aplicação aqui para a nossa vida. Nós poderíamos levar para um outro lado, mas eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. Não negocie. O que Deus falou com você, não negocie. Nenhuma unha, nenhuma cutícula. É para ser cristão, vamos ser cristãos. É para andar certo, amém, igreja? Amém, povo de Deus? Vamos andar? Isso vai te custar alguma coisa? Bastante coisa. Bastante coisa. Porque você vai se tornar o que Paulo era, um cristão radical. Você vai para a rodinha dos amigos. Eu não estou dizendo que você vai poder rir com seus amigos, mas quando os seus amigos falar piada suja, você vai fazer o quê? Você vai rir ou vai fechar a cara? Fecha a cara e se remove. Poxa, o Magno está diferente. Estou usando só como exemplo, tá, Magno? O que houve com o Magno? Está mais nas nossas rodinhas, nas nossas resenhas. Aí o pessoal fala, ele agora ele é crente. Ah, então nem vou chamar ele pro aniversário de 15 anos da minha filha. Vai começar. Porque vai ter bebida, vou nem chamar. Tá pronto? É isso aí. Vai chamar pro meu casamento, como é que eu chamo? Tem bebida, vai rolar funk. Amigo de infâmia dele agora da igreja. Aí você mesmo fala assim, poxa,
Vou ou não vou? Alguém já passou por essa guerra? Alguém? Ai meu Deus, vou ou não vou? Aí fica assim, vou ou não vou? Ah, não vou não. Chegar lá, bebedeira, funk, só bêbado. Ah, ficar em casa. Olha, me desculpa, mas prefiro ficar em casa. É difícil, irmão. Mas é o caminho. Não estou dizendo que você vai se isolar do mundo não, tá, crente? Não é isso não. Mas existem certos ambientes que não servem mais pra gente. Amém, queridos? Não pode negociar. Aí o coração de Faraó faz o quê? Fecha. Quando Moisés fala assim, ó, não vai ficar uma unha, nada vai ficar. O Faraó ficou enraivecido como nunca disse. Como é que é? Você não negocia, não vai ficar nada? Não, não vai ficar. Não vai ficar. É o estilo João Batista. Herodes, Herodes, Herodes. Larga a mulher do teu irmão. Como é que é, João? Vou arrancar tua cabeça. Sem negociar. Perca a cabeça. Morra aqui nessa terra. Mas acorde na presença de Deus. Ouvindo essa seguinte frase, essa palavra: servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Não se esqueça. Isso vai acontecer. Um dia Cristo vai nos chamar. Durma como um crente fiel. Vale a pena. Amém, igreja? Verso 28 para a gente concluir. E disse Faraó: vai-te de mim. Guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, e nunca mais verei meu rosto. Moisés e Faraó não se encontram mais. Foi a última vez que o coração dele endureceu. O que vai vir agora é sentença. A próxima praga que vai vir é morte. Essa é a consequência quando o homem escuta Deus falar, ouve a sua voz, e o seu coração permanece endurecido. A sequência é a morte. É a morte que vem. Por isso eu repito, ouvindo o Senhor, a Senhora, a voz de Deus, não endureça teu coração. Não endureça. Arrependa-te dos males cometidos. Corra para Cristo desesperadamente e viva como filho e filha da luz. Porque é assim que o Senhor quer que os seus filhos caminhem. Amém? Vamos ficar em pé.